Então, a palavra de hoje é Mateus capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso meia dúzia, né? Então diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? O que podes dizer a teu irmão? Permita-me remover o cisco do teu olho quando tem uma viga no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. Então, assim, é muito forte essa palavra, né? Jesus nos ensina quanto ao julgamento, né? Obviamente, e é claro isso, né? Que Jesus não está falando quanto a todo e qualquer julgamento. Óbvio que não, né? A própria palavra nos ensina a julgar. Ela mesmo fala que devemos, né, fazer julgamentos justos, né? Alguns versos eu vou ler aqui para você compreender o contexto, né? Então, assim, em Gálatas 1:8 diz assim: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Ou seja, a gente julgue, a gente olhe, perceba, pese, e se for fora do evangelho, a gente está fora, está separado. Então não é qualquer julgamento. Da mesma forma, ele diz ali no verso 10 ainda de Gálatas, né? Gálatas 1. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes dei boas-vindas. Ou seja, a gente tem que ter um discernimento e um julgamento. João 7:24 diz assim: Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então nos ensina a julgar segundo a reta justiça. Ok? Em 1 Coríntios 6, atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Verso 2. Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como são incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? 1 Coríntios 6:3. E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais dessa vida. Será que quando surgirem questões dessa vida para serem julgados, constituís como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? É para vós vergonha que me expresso dessa forma. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre irmãos? Então, assim, por essas palavras aí, a gente já nota que Jesus não estava dizendo que a gente não deve fazer nenhum julgamento. Não é isso. Mas que a gente deve julgar pela reta justiça. E o que é isso, né? Ele está falando do julgamento temerário.
sabe? Ele está falando de um julgamento precipitado, emocional, carnal, humano, terreno. É disso que ele está falando. Quando João fala lá da reta justiça, ele está falando do Senhor. Que julgamento é reto na justiça do Senhor? Que julgamento é esse? Que julgamento é esse? Vamos meditar nessa. Que reto julgamento é esse? E que tipo de julgamento a gente deve fazer? Né? Agora, como a gente põe em prática esse tipo de doutrina ou essa avaliação de julgamento? Como é que a gente julga conforme a reta justiça? Como é que se pratica isso? Como é que se vive isso? A gente já está olhando, vendo que se eu julgo pelo meu emocional, eu julgo por padrões que estão mexendo comigo e que não é segundo a palavra. Porque é meu, é carnal. É porque me incomodou. É porque me fez mal, caiu mal em mim. Às vezes eu me sinto ofendido, às vezes eu me sinto irritado, às vezes eu me sinto desconfortável, às vezes eu não gosto mesmo da pessoa, não gosto dela. E quando não vou muito, às vezes desconheço e sou duro nos meus julgamentos. E assim, aí eu vejo assim em que a gente toma esse tipo de atitude para nós, né, com o julgamento do outro, e a gente traça julgamentos temerários, a gente traça julgamentos com pouca informação sobre os fatos, a gente é influenciado por má influência, por qualquer frasezinha, a gente já concorda ou discorda sem entender o contexto, sem compreender a intenção de quem está falando, sem conhecer o interlocutor. Às vezes a gente é conduzido de uma forma tão fácil e hábil por homens, muitas vezes homens mundanos que conduzem os nossos julgamentos, sabe? E a gente usa muito pouco daquilo que Deus colocou dentro de nós, que é a sabedoria que está habitando dentro do nosso coração. E a gente às vezes é incapaz de permitir que toda essa sabedoria flua de dentro de nós. E a gente represa, sabe? Então, a gente com julgamentos de pessoas, principalmente daqueles que a gente não gosta. Esses, então, só dele abrir a boca, de aparecer, a gente já corta o cara, já fala, já julga a fala dele por um outro lado. Se ele fala uma coisa boa, você fala, tá querendo aparecer, isso é mentira, ele não tá pensando isso não. A gente é muito de julgar segundo aquilo que nos agrada. Mas, irmão, poxa vida, não é isso que Jesus está nos ensinando. Não é isso. Não é isso que fala o Evangelho quanto ao julgamento. Porque quanto a gente vai julgando e a gente vai rotulando as pessoas muitas vezes para aqueles que estão à nossa volta. E aí eles acabam compartilhando aquela nossa opinião e a gente acaba influenciando. E a influência, quando ela é uma influência humana e carnal, de um julgamento temerário, a gente está ensinando aquilo que é errado, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente vai julgar anjos, se a gente vai julgar o mundo, a gente começa agora. Agora a gente tem que ser treinado, adestrado, para julgar de forma diferente, com o julgamento da misericórdia e do amor. Porque é muito fácil julgar de qualquer forma. Isso todo mundo faz.
Mas você é discípulo. Você é discípulo. Jesus te chamou e te deu o Espírito Santo. É você deixar ele fluir. Deixa fluir esse amor. Deixa fluir esse amor, né? E esse nosso julgamento público, né, que a gente faz pelas outras pessoas, a gente acaba influenciando. E o julgamento que é particular, que a gente faz para nós mesmos, sobre outras pessoas, às vezes os mesmos julgamentos, e a gente deixa de falar, porque muitas vezes a gente até tem vergonha do tipo de julgamento que a gente faz. E a gente acalenta aquele julgamento no nosso coração. A gente não expõe, mas a gente se envenena. Por permitir que a gente julgue outras pessoas, né? Muitas vezes por erros dela. Por erros. Não estou dizendo que as outras pessoas não estão erradas, não é isso que eu estou falando. Mas que a gente não tem a paciência que Deus tem conosco. Porque se Deus nos julgasse da mesma forma que a gente julga os outros, acho que não ia sobrar ninguém. Se ele não tivesse essa misericórdia toda, essa compaixão, quem sobraria, meu amado? Quem sobraria? Assim, então, se somos discípulos, a gente é chamado para ser como ele, para ser imitadores de Cristo, né? Para ser imitadores do Senhor Jesus, de ter a mesma paciência, o mesmo amor, a mesma misericórdia. E mais, não é de aparência, porque não é que você não faça o julgamento público, mas o particular também, para você, no teu coração, vale tanto quanto o que você influencia. Quando você faz um julgamento temerário publicamente. Porque o que Deus quer é que mude o teu coração. O que Deus quer é que você saiba olhar para si mesmo e ver suas próprias mazelas antes de olhar o cisco no olho do outro irmão. E é disso que ele está falando. É desse julgamento que ele está falando, sabe? Então, a gente... E esse julgamento que a gente faz só para nós, que é restrito, que é só nosso, né? Isso, sabe o que gera em nós? Isso gera um desprezo pelas outras pessoas, que a gente julga errado. Sabe? A gente acaba desprezando, menosprezando, dando pouca importância, ou não dando valor nenhum, como se a gente tivesse algum valor, sabe? Se Deus, que é perfeito, Jesus, que é perfeito, olha para nós e vê todas as nossas mazelas e tem tanta misericórdia, como é que a gente vai julgar os outros com esse tipo de dureza de coração, muitas vezes? Né? De ver os erros, algumas vezes de expor os erros em comentários e às vezes no nosso próprio coração só desprezando as pessoas. Né? Agora, quando é que a gente não deve julgar? Que não deve julgamento algum. Quando é que a gente não deve julgar, na verdade? A gente vai falar, não é julgar de forma alguma, porque algum julgamento a gente sempre vai ter que ter, né? Do tipo, vou julgar ou não vou julgar, já é um julgamento, concorda? Né? Mas quando é que a gente não julga outra pessoa e a gente ter opiniões formadas sobre um fato, uma atitude, um comportamento ou um estilo de vida? Né? Primeiro, quando a gente não tem informação completa sobre isso. A gente não tem informação, cara, eu não vou julgar. Me falta informação. Está mal contada a história? Contada. A gente sabe, né? A gente sente quando a história está mal contada. Não é para você se meter nisso.
Se está mal contado, ou você busca e vai saber. Se você está cuidando do caso, procure saber para você poder ter uma ideia completa sobre o fato. Se está mal contado, não se mete os vascaínos falam A, os flamenguistas falam B, os tricolores falam assim, opa, tem alguma coisa, eu vou me pôr numa situação que eu quero olhar a verdade, conhecer a verdade, e aí sim, eu vou ter uma opinião formada por fatos, por verdade, para que eu possa ter um julgamento certo, correto, alinhado com Deus. Um julgamento que é segundo a reta justiça, como falou o apóstolo João, lá em João 7,24, se eu não me engano. Né? A outra é quando a gente não conhece a intenção de coração. Às vezes a gente vê um fato, a gente vê uma coisa que em si ela é errada, mas a gente não conhece as circunstâncias do que ocorreu ali exatamente, e a gente não conhece a intenção, e que aí a gente fala de acidentes, de intenções ou imperícias e várias coisas, né? Mas que resultam em algo ruim. Então, se a gente não tem a informação completa sobre o coração daquele que está sendo julgado ou que está sendo comentado, procure se afastar desse tipo de tecer comentários também, de julgar, sem você conhecer exatamente onde aquela pessoa queria chegar. Né? Em Romanos 14:4, o apóstolo Paulo diz assim: quem és tu que julga o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Então, a gente tem que ter um certo cuidado a julgar, né? Outra é quando a gente está emocionalmente envolvido com algumas das partes ou das ideias. Percebe? Isso é tão atual, né? Quando a gente está emocionalmente dividido ou emocionalmente envolvido em uma das partes, seja ela de ideias ou de pessoas, cara, o reto juízo vai embora. É difícil. Aí você tem que ter a sabedoria, o entendimento, a frieza de separar uma coisa da outra e poder ser uma voz reta, sábia de Deus ali na situação. E mais, os homens à sua volta, homens, mulheres, né, mas as pessoas à sua volta esperam isso de você. Não espera a tua visão emocional, não espera a sua visão porque você está envolvido, mas que você seja capaz de ver a situação e julgar, mesmo que ela seja desfavorável àquilo que você pensa e desfavorável àquilo que você está envolvido ou com as pessoas que você está envolvido. E que muitas vezes a gente tem que se colocar numa voz dissonante daquele grupo, vamos dizer assim, para que a verdade ela apareça, para dar espaço para que os fatos, como eles são, venham à tona. Isso seja no trabalho, seja dentro da família, né? Isso seja onde for. Então, assim, o julgamento, de julgar uma situação difícil, de entender o que é, muitas vezes nos coloca como servos do Senhor, como discípulos de Jesus, né? Nos coloca como, muitas vezes, o contraditório. Aquele que se coloca da outra parte, aqueles que pode ter empatia, aquele que é capaz de ver, né, todas as situações e de buscar para julgar uma situação como essa. Né? Então, muito
muito importante que você, sabe, que a gente, tanto eu quanto você, a gente tenha a exata noção daquilo que o Senhor Jesus, né, daquilo que Deus espera de nós, espera das nossas atitudes, né, espera do amor que Ele colocou dentro de nós e da sabedoria que Ele nos colocou, que Ele nos deu, né? A gente também não deve julgar quando a gente está irritado, impaciente, né? Ou a gente se coloca numa posição muito superior dos outros e então nessa situação não julgue, melhor não julgar. Se você tiver esse entendimento que se você está irritado, deixa a poeira sentar, né? Assim, agora, quando é que a gente pode julgar? Quando é que a gente deve julgar? É quando, assim, quando a gente tem todos os elementos e a gente vê, né, que algo foi feito sem boas intenções, onde você vê o inimigo atuando, o mal. Ali a gente tem que discernir e se colocar como contraditório, né? Porque o mal nada tem conosco. Nada. Onde a gente vê o orgulho, a mentira, né? a falsidade, né? O desejo de humilhar, a altivez, né? A soberba. Tudo isso que todo pecado, né? Fora os outros, não matar, não roubar, não adulterar, tudo isso da mesma forma. Em se colocar quando a gente vê que é pecado. Pecado. Sabe? Transgressão contra Deus. Contra a lei dele. E aí não tem jogo. Não tem conversa. E a gente é uma voz ali que se levanta para clamar e chamar a justiça. Que aqui o Senhor Jesus Cristo seja ali, né, aquele que vem esclarecer todas as coisas e conduzir o pecador ao arrependimento. Não é brigar. Acho que o nosso julgamento é de condução em amor, condenando o pecado. O pecado, não o pecador, condenando o pecado para que o pecador se arrependa. Fazendo ver aquele que erra aonde está o erro e por onde ele se redime. Como ele pode, né, voltar aos braços do Pai. Então, quando a intenção é clara, é óbvia, né? E a gente tem que julgar. E como eu falei aqui, o nosso julgamento é o mesmo do Senhor, né? É com misericórdia, com amor, com paciência. Em todo o amor, a mesma que ele teve lá na cruz por nós. Porque ele diz assim: não julgar para não ser julgado, pois com a mesma forma que a gente se julgar, será julgado. Não julgar para não ser julgado. Se eu julgo temerariamente, eu vou ser julgado da mesma forma. E normalmente nós somos. Aquele que não está em Cristo, aquele que não tem o temor do Senhor, do Deus poderoso de Israel, aquele que não serve ao Deus de Israel, esse, né, faz diuturnamente julgamentos temerários por qualquer coisa, por qualquer atitude, sem mesmo entender, procurar compreender, mas simplesmente usa seus interesses, ou sua irritação, sua carne,
sua sabedoria humana, daquilo que ele acha que deve ser o correto de hoje em dia, do mundo de hoje. Não, o mundo hoje é assim, o mundo hoje é assim. O mundo é o mundo, sempre foi o mundo e ele jaz no maligno. Essa que é a verdade. Né? Agora, a gente vai ser julgado, não julgueis para não ser julgado por quem? Por Deus? Pelo homem? Bom, pelo homem com certeza. O homem sempre julga a gente. E normalmente, né, aqueles que são nossos amigos e gostam de nós falam bem de nós. Mais ou menos, né? Falam bem de nós. Aqueles que gostam mais ou menos, falam mais ou menos. Aqueles que não gostam, não falam bem. É claro. O mundo é assim. Ok? Mas o pior não é o julgamento do homem. Porque o julgamento do homem de nada vale. Né? O pior é o julgamento de Deus. Né? O pior é o julgamento de Deus. Quando formos julgados. Se a gente julga temerariamente, se a gente é injusto, não julga segundo os retos juízo, a gente abre uma brecha na nossa vida para ser julgado segundo a mesma medida que julgamos, a mesma forma, e medidos pela mesma medida. Então, amado, é complicado, é complicado. Agora, porque Deus, como Deus nos julgará? Ele não julgará temerariamente, né? Mas ele vai nos mostrar tudo aquilo que nós temos. E o julgamento, como a gente saber, né? O julgar. Porque, olha só, pois com a medida que julga será julgado. É difícil olhar para um ensino desse e não ver causa e efeito, né? Julga, ser julgado, se eu julguei assim, vou ser julgado assim. Se eu plantei assim, semeadura e colheita. Concorda comigo? Eu olho para isso, eu vejo semeadura e colheita, né? Como está lá em Gálatas 6. Gálatas 6, verso 7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Oh, glória! Ora, então quando eu olho para essa frase de Jesus, não julgueis para não ser julgados, pois com a medida que julgar, pois com o critério que julgar sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Eu olho, às vezes a gente olha com temor, fala assim, rapaz, a gente olha por um lado do negativo, né? A gente olha, não julguei para não ser, porque senão vão julgar. Agora, eu posso olhar também pelo lado da bênção. Porque é bênção que ele está ensinando. Ele está falando para não julgar, para a gente não fazer o julgamento humano carnal. Porque da maneira que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Mas por outro lado, se eu julgo com misericórdia e amor, qual vai ser o julgamento? Meu. Tem bênção aí, irmão. Tem bênção aí. Olha só. Então, se eu julgar e se eu exercitar agora aquilo que o Senhor me separou, de julgar o mundo, de julgar as situações, e se eu usar aquilo que Ele me deu e já começar desde agora, isso eu quero que você ponha no teu coração. Às vezes a gente fala, não, porque a vida eterna como fosse começar lá na frente. A vida eterna já começou, irmão. Presta atenção. A vida eterna já começou para mim e para você.
Então, se eu julgo com misericórdia, eu julgo com amor, e eu julgo com paciência e com bondade, é isso que eu vou colher. Está na palavra. E quem disse foi o Filho. Então, eu posso crer e eu posso agir segundo essa palavra, porque ela garante que eu vou colher misericórdia, amor, bondade e paciência. Então, quando julgar, se eu usar dos mesmos critérios que o Senhor usa para mim, eu vou colher muita bênção, irmão. E você também. E você também. Amém? Então tem bênção aqui, cara. Tem bênção aqui para mim e para você. Agora, eu acho que eu falei demais, já estamos já em 37. Meu Deus do céu, já estamos quase 40 já. Desculpe, gente, mas vamos lá para o cisco e para a trave. É difícil olhar, né? Porque o cisco e a trave está dizendo o quê? Que a gente tem a trave, é aquela estaca de madeira gigante. Hoje em dia a gente usa de ferro em fundação, né? Fica aquele negócio martelando no chão. Antigamente era de madeira. Então aquela viga, aquela trave que era sustentáculo para erguer um edifício, é aquilo que ele está dizendo que a outra pessoa tem no olho. Um cidadão com aquilo no olho, ele não vê nada. Nada. Então, como ele vai enxergar o cisco no olho do outro irmão? Está dizendo o seguinte, meu amigo, se você está cheio de problema, como é que você está querendo julgar o problema do outro? Como é que você está querendo falar do outro, dizendo que o outro está assim ou está assado? Né? Porque a gente julga que os nossos erros são sempre menores do que os erros dos outros. Por que será? O que será que o André olha para si mesmo e acha que os erros... esses meus errinhos é tudo mixaria, tudo besteira. Mixaria, coisa boba. Mas o erro do outro irmão não. Aquilo ali é pecadão, aquilo ali é coisa grande. Eu sei olhar para o erro dos outros, eu sei olhar para o pecado dos outros, mas não sei olhar para mim. Não sei me ver. Não tenho um espelho espiritual do qual eu posso me ver e olhar para as minhas mazelas. De olhar para dentro de mim e falar, poxa, por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Por que eu tenho me comportado dessa maneira? O que é, né, que dispara esse tipo de sentimento e comportamento dentro de mim? Como é que você olha para dentro de si e consegue enxergar aquilo que não agrada a Deus? Autoanálise, olhar para si, cara. Sim. Como é que eu posso advertir alguém de alguma coisa se eu preciso também de compaixão e de arrependimento e perdão? Eu estou mais enfermo que o cidadão e estou dizendo que ele está... rapaz, você está doente, hein? Eu estou na UTI lá, entubado. E estou falando que o cidadão que foi me visitar está doente. Sabe? É mais ou menos isso que Jesus está falando. Cara, poxa, em vez de procurar olhar para o outro, olha para si primeiro. Olha para a trave que está no teu olho, olha para a sua mazela. E se vocês dois estão enfermos, cara, busquem juntos a misericórdia de Deus, cara. Chama o seu irmão para clamar junto contigo. Talvez seja melhor.
eu acho que aí vocês vão encontrar tanto um quanto do cisco, quanto da trave, vão encontrar a cura no Senhor. Sabe? Porque não faz sentido esse tipo de comportamento na gente, cara. E o que é a trave? O que é a trave? A trave é o quê? É todo pecado que nos impede de ver a realidade. Simples assim. Todo pecado que impede a gente de enxergar o real. Sabe? Pode ser o orgulho. O orgulho tem esse poder. O orgulho é terrível com isso. Ele te impede de ver o que há em você. Aquilo onde Deus quer que você mude. O orgulho mexe dentro de você de tal forma, mascara para você, cria uma hipocrisia do qual você não consegue furar para olhar para dentro de si. Só quando você se humilhar. Então o orgulho é uma trave nos teus olhos. Foi essa trave que fez com que Satanás caísse do céu. A obstinação é outra trave nos olhos. Interesses próprios, meus próprios planos, minhas próprias vontades, aquilo que eu quero para mim, para minha vida, aquilo que eu quero para os meus, é o que interessa, é assim que eu quero, é dessa forma que eu quero, não pode ser de outro jeito, se é de outro jeito não quero, só quero assim, assim, assim. Isso é o que eu acho que é de Deus, e se não é assim, não é de Deus, eu não quero também. Trave nos olhos, impede a gente de ver, sabe? O outro é o mundanismo, a vida mundana, sabe? A amizade com o mundo. Viver. E hoje, cara, a gente tem visto tanto isso, cara, de pessoas querendo viver uma vida no mundo, um comportamento mundano, linguajar mundano, tecendo considerações sobre os outros, mas de forma assim dura, ofensiva, ofendendo quem não pensa como ele, quem não gosta das coisas que ele gosta, que não tem a mesma visão de mundo, de economia, de política, de cultura, de tudo. De tudo, de tudo. Aí chama disso, chama daquilo, cria títulos, cria rótulos e ofende outras pessoas. Trave. 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 Mundanismo. Sabe? Trave nos olhos. Não consegue se enxergar e não consegue enxergar o próximo. Não consegue ver a realidade da forma que Jesus vê. Então, meu amado, tem que se humilhar. Tem que descer a casa do oleiro. Sabe? Ganância é outra trave nos olhos. Inveja, não vou ficar falando de todas elas. Ganância, inveja, altivez, ódio. Ódio. Tudo isso é trave. Agora, a pergunta que Jesus faz: por que reparas no cisco? Né? Por que reparas no cisco do olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no seu próprio olho? Por quê? Por quê? Por todos esses motivos que a gente estava falando ali. Sabe? Por todos os motivos de orgulho, altivez, inveja,
ganância, mundanismo, que a gente acaba tecendo julgamentos temerários, ou mesmo sem nenhuma misericórdia, nenhum amor, zero amor, contra várias pessoas, né? E muitas vezes por motivos banais, sabe? Várias pessoas já falaram sobre isso, né? Analisando esse tipo de palavra. Então, assim, tem eu gosto muito de um pastor inglês, um bispo inglês, chama Martin Lloyd Jones, e ele falando sobre essa passagem, ele faz o seguinte comentário: entretanto, podemos avançar mais um passo, asseverando que Jesus também mostrou que as pessoas que assim fazem, ou seja, fazem esse tipo de julgamento, não se interessam por princípios, mas tão somente em alvejar pessoas. Não se interessam por princípios, mas simplesmente em alvejar pessoas, em ofender, né? Enfim, para terminar, assim, resumindo, né? O julgamento temerário, ou esse tipo de julgamento, né? É porque a gente muitas vezes está impedido de examinar a nós mesmos. A gente não consegue se examinar, ou que quando a gente enfrenta isso que a gente tem dentro de nós, a gente quer fugir. Mas é necessário que a gente enfrente e se humilhe diante do nosso Pai. Porque todos nós passamos por isso. E todos nós temos que enfrentar essas coisas que está dentro de nós. E buscar sermos esse discípulo de Jesus. É isso, meu amado. É isso. É isso que tem no meu coração, isso que o Espírito Santo falou comigo, né? Ainda tinha outras coisas a gente discorrer mais tempo, mas o tempo já foi longo, né? Então eu acho que tá bom por aqui, né? Assim, mas esse caminho de você olhar para dentro de si, né? E se humilhar e olhar para Jesus e falar: Senhor, vem tirar essa trave dos meus olhos. Ou mesmo, ou melhor, essa trave quem tira é você, não é ele. Porque ele diz lá que se um olho te faz pecar, arranca. Ou se o seu braço te faz pecar, arranca. Ele não está dizendo para a gente virar maneta ou ficar caolho. Ele está dizendo que a gente tem uma responsabilidade em relação ao pecado, em relação às coisas que estão dentro do nosso coração, e o que tem dentro de nós, a gente tem que se apartar daquilo que é mal. A gente tem que se separar dessas coisas. E a gente tem que trilhar um outro caminho. E a gente tem que enfrentar isso que há dentro de nós. Eu tenho certeza, meu amado, que tem bênção para você e para mim. Eu sigo nessa jornada de me enfrentar. De enfrentar a carnalidade, o orgulho, a altivez, os meus interesses, tudo isso dentro de mim, para que eu possa trilhar e fazer o julgamento que Jesus faria. O que Jesus faria nessa situação? É a grande pergunta que a gente deve fazer em toda situação. Então, para que você possa caminhar como discípulo, tem essa palavra no teu coração. Amém? Eu queria agora orar por você. Eu queria orar por você e pela tua vida, para que você possa descer à casa do oleiro e ali, né, ser reconstruído segundo a vontade do Senhor, e que possa ali se humilhar, né, se humilhar, se reconciliar
tanto consigo mesmo quanto com o Pai, no que diz respeito a esse tipo de julgamento. Amém? Para que o Deus te dê toda a sabedoria e entendimento no Espírito, para que seja perfeito o teu julgamento. Porque seria o que vai ser o julgamento do Senhor. E que você possa ver, enxergar essa advertência do Senhor Jesus, que da forma que julgarmos, seremos julgados como bênção. E julgar com misericórdia e amor, porque você vai colher misericórdia e amor. Amém? Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Pai amado, no poder do nome de Jesus, Deus poderoso, eu te peço que o Senhor vá ali em cada um desses que estão ouvindo essa palavra, e mesmo aqueles, Senhor, que venham ouvir na gravação, que o Senhor venha agora ao coração deles, venha tocar de forma poderosa, Pai, no íntimo deles, Senhor. Ah, Pai, vai nas profundezas do coração dele, atinge-o, Senhor. Ah, Deus, e mostra que o Senhor está ali com ele, que não há lugar que o Senhor não esteja, mesmo no mais profundo do coração, e que ali, Senhor, a tua luz, andar com ele ali, e que a transformação que existe para ele vai ser conduzida por ti, Senhor, apesar de executada por ele. Ah, Pai amado, eu quero abençoar a vida hoje da minha irmã, do meu irmão, e profetizo a bênção no coração dele, Pai, no poder do nome de Jesus. Pai, eu também quero pedir por aquele, Senhor, que ainda não te conhece, aquele ainda, Senhor, que nunca fez uma oração como essa, Pai, a ti, e eu te peço, Senhor, o Senhor venha ministrar no coração dele todo o teu amor e a tua paz, que repouse sobre ele o teu amor, Senhor. Ah, Senhor, conduz a vida deles pelos teus caminhos, eu o abençoo hoje no nome do Senhor Jesus. Amém.